Olá pessoal, mais uma edição do Amostra Grátis começando aqui na programação da Unicruz TV. E nessa edição do programa, hoje eu recebo uma participação bem especial, já que normalmente a gente traz aqui no programa professores da universidade, colaboradores e alunos. Mas desta vez eu recebo aqui no estúdio o professor da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, professor Noé Gomes Borges Júnior. E ele veio comentar um pouquinho da participação dele e também dessa parceria com a UDESC, que a Unicruz tem com a UDESC, no projeto que prevê a melhora da qualidade de vida em produtores na atividade leiteira. E ele vai nos explicar um pouquinho de como tudo começou, não é mesmo, professor? Primeiramente, bem-vindo ao nosso programa e também obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar um pouquinho sobre esse projeto aqui da universidade junto com a UDESC. Tá bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É muito agradável vir aqui na Unicruz, sou sempre muito bem recebido. Oh, que bom, que bom. Bom, professor, primeiramente, antes para falar para o pessoal de casa, o senhor tem formação em engenharia elétrica, mas é voltado para instrumentação eletrônica. O que isso tem a ver com a fisioterapia hoje em dia? Bem, eu sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e sou lotado num Centro de Ciência da Saúde e do Esporte, né, o CEFID, onde tem os cursos de fisioterapia e educação física. Certo. Existe também um programa de pós-graduação em mestrado e doutorado em Ciência do Movimento Humano, no qual eu também sou docente. Claro. E coordeno um laboratório chamado Laboratório de Instrumentação. E pela minha formação, nesse laboratório, fazemos a geração de protótipos. Certo. Protótipos destinados a medições. Na maioria das vezes, são medições de parâmetros físicos. Certo. Que se utiliza na área da saúde, como medições de forças, medições de ângulos, de mobilidade, de flexibilidade, enfim, medições de parâmetros físicos, mas com o objetivo da aplicação na ciência da saúde. Certo. Bom, professor, e como é que... Bom, o senhor, como o senhor falou, explicou bem direitinho aí toda a sua área de formação, né, a sua área de atuação, mas e como é que surgiu essa parceria entre a UDESC e a Unicruz com um projeto do curso de fisioterapia? Bem, nós temos como elemento chefe dessa história toda é o dinamômetro para apreensão manual. Certo. É um dinamômetro que começou já nos anos 97 e foi evoluindo gradativamente, e hoje a gente tem um aparelho relativamente bem desenvolvido e que permite a medição da força de apreensão manual na sua totalidade, ou seja, desde que eu inicio a geração dessa força ao longo do tempo. O tempo que eu achar necessário, eu registro essa curva com uma frequência relativamente boa, de 1000 Hz, então eu consigo mensurar, registrar muitos detalhes. A gente começou a trabalhar então com atletas, com judocas, com pessoas normais e medindo curvas, a gente se deparou com curvas relativamente estranhas, fugindo ao padrão da normalidade. A gente foi investigar, as pessoas tinham uma patologia, tinha pessoa com artrite, e a gente percebeu que a curva mostra muita coisa, muita informação. Sim. E foi aí que a gente começou a trabalhar com pessoas artríticas, né, que têm artrite. Na nossa cidade, tínhamos dificuldade em conseguir pacientes disponíveis para que participassem da nossa pesquisa. E a gente conhece a professora Temes já de longa data, e numa conversa, num congresso, a gente aventou a ideia, não, mas então vamos à Cruz Alta fazer uma coleta, porque aqui eles não tinham esse aparelho. Claro. A gente veio, fez uma primeira coleta, elas aplicaram um período de tratamento, se posso assim dizer, né? A gente fez uma recoleta, então teve um pré e um pós-teste, e assim surgiu a aproximação entre o UDESC e Unicruz. Aí, fruto disso que saiu muito proveitoso, Claro. a gente disse, por que não oficializar um acordo de colaboração
entre as duas universidades. Porque nós na UDESC recebemos os alunos de vocês aqui também, Claro. né? Eles seguidamente estão por lá, conhecendo novos equipamentos Sim. que não tem aqui e que temos lá, e vice-versa. Então surgiu essa proveitosa parceria que já dura de projeto mesmo efetivo. Agora são 3 anos consecutivos de projetos assim de grande porte do tipo desse da Rede Leite. Embora já tenham tido pesquisas anteriores. Olha aí que interessante, é um unido útil ao agradável, Isso. né? Bom, professor, e que tipo de protocolos vocês estão aplicando nesse projeto, por exemplo, nessa 3ª edição do projeto? Já é desde a primeira edição desse projeto que visa a integralidade da saúde do produtor rural. Nós temos, então, medições de parâmetros dinamométricos, ou seja, medições de força, força de preensão manual, força de tração lombar, simultaneamente com a eletromiografia na tração lombar. E a gente analisa também a parte postural do indivíduo com as técnicas de biofotogrametria, onde o sujeito é colocado com as costas aparentes e se posicionam pequenas bolinhas de isopor para marcar a proeminência vertebral. E depois disso é feita a fotografia e depois é feita uma análise no computador com um software também gratuito disponível, chamado Quinovea, onde se analisam os desvios posturais. E fazem também toda a análise da avaliação de flexibilidade do indivíduo, parâmetros de bioimpedância, se mede também no indivíduo, onde se pode estimar a massa gorda, a massa magra, a percentual de gordura intervisceral e a quantidade de caloria basal, de consumo basal do indivíduo. Então fazemos isso na integralidade. A nossa contribuição é no sentido de trazermos os equipamentos de medida e fazermos também uma exploração primária desses dados para poder entregar para a professora Temes, que coordena aqui com as alunas do curso de fisioterapia, que depois vão, baseado nesses dados, vão decidir e prescrever os melhores exercícios com o pessoal produtor. Exato. Na verdade, é um projeto que passa por diversas fases, né? Primeiro tem esses pré-exames, digamos assim, vamos falar, esses pré-protocolos, né? Que eles passam. Eles vão fazer um pré e um pós. Exato. E no meio disso ainda tem toda a parte, que é a parte de fisioterapia aqui da universidade, que acaba fazendo com eles, né? Eles vão seguir agora, de agora até dezembro, as orientações, as visitas nas propriedades rurais, uma análise ergonômica, se eu posso assim dizer, uma mini análise ergonômica, né, onde os profissionais fisioterapeutas aqui vão investigar as atitudes, as posições, as rotinas de todo o trabalho, de toda a população envolvida na busca de uma melhora da qualidade de vida desses indivíduos. E professor Noé, como a gente já havia comentado antes, esse projeto já está na sua 3ª edição. Nas outras edições, o senhor já pôde perceber uma melhora, uma diferença dos protocolos pré e pós? O que vocês podem avaliar desses projetos que já foram feitos anteriormente? Sim, eu julgo que houve uma evolução no sentido que o primeiro foi exclusivamente força de preensão manual, onde se fez a força de preensão manual de pessoas portadoras de artrite e a professora Temes comandou uma parte de hidrocinesioterapia. E depois a gente fez uma medição pós-tratamento e conseguimos constatar a efetiva melhora, né, das pessoas, com relatos, inclusive, de pessoas que trabalharam, de minha vida mudou. Tomara que esse projeto não termine. Eu não sei, eu desconheço a continuidade da hidrocinesioterapia, se continuou, se não continuou, mas enfim.
eu sei que houve efetiva melhora na qualidade de vida daquelas pessoas. Depois a gente começou a medir, a fazer força de preensão manual e a postura. Sim. Com os indivíduos da Emater? Emater. Que são os extensionistas, Com os extensionistas. Depois a gente já evoluiu para tração lombar com eletromiografia. Então, gradativamente a gente está aumentando assim os campos de análise dessas pessoas que nos ajudam, e a gente, por outro lado, também ajuda eles na verdade, é uma colaboração, né? Que é o objetivo, né? Exatamente. Professor, além dessa parceria que tem entre a Unicruz e o DESC, a gente vê também acadêmicos da França vindo para cá. Eu queria que o senhor pudesse explicar, já que o senhor tem a ligação, a ligação, na verdade, com esses acadêmicos, por que esses acadêmicos da França vêm para cá, para Cruz Alta, e que participam também desse projeto? Qual a função deles aí? Tá. Não, é que o DESC tem, já desde 2005, um acordo de colaboração efetiva com a França, né, com a universidade. Antigamente tinham duas universidades, a Universidade de Clermont, a Universidade d'Auvergne e a Universidade Blaise Pascal. Sim. Hoje, a partir de janeiro, fusionaram essas duas universidades e é a Universidade Clermont-Auvergne. E nessa universidade continua existindo o Instituto Universitário de Tecnologia, que é um local onde eu atuo também. E então temos a satisfação de ministrar uma disciplina lá, nos cursos de medições físicas e sistema de informática embarcada e robótica, que é um curso que hoje está extinto. Sim. Mas medições físicas continuam existindo. E desde 2008, a gente recebe na UDESC alunos franceses que vêm realizar o TCC deles conosco no laboratório, no Labim. E eles passam aqui no início de abril até final de junho, Sim. onde eu oriento o TCC deles. Coincide com a data, com a época de coleta de dados desse projeto. Sim. Surgiu a ideia de propor a esses alunos, que são no domínio da física, de medições físicas, deles interpretarem, nos ajudarem a utilizar os dados das nossas medições físicas para explorar esses dados de forma mais conveniente. A gente propôs uma vez para eles e eles gostaram muito da ideia de saberem que eles, com o conhecimento obtido lá no curso de medições físicas, eles podiam atuar também numa área contribuindo com a área da saúde. Sim, sim. Então eles viram um novo horizonte, que a gente aceitou de uma maneira muito, muito boa, porque é um benefício para os dois lados. Eles veem um novo horizonte de aplicação, sair então daquela coisa de fazer estágio só em grandes indústrias, né, e virem num campo da saúde. E como é na mesma época, eles vêm, participam, eles estão maravilhados com a realidade que encontraram, Sim. com a recepção, com a receptividade que a Unicruz proporcionou a eles, a possibilidade deles participarem envolvidos com os produtores. Eles estão participando da coleta, então eles estão vendo os dados que eles vão trabalhar depois, eles estão vendo aonde saíram e por que saíram. Então isso é uma coisa muito gratificante para todos os lados, né? Exato. Tanto para os alunos como para nós, que estamos envolvidos na orientação desses alunos, Sim. como para os produtores rurais, porque a função deles aqui vai ser nos ajudarem a escreverem rotinas, utilizando o Silab, para que esses dados sejam mais rapidamente utilizáveis. Sim. Então, é isso que eles estão propostos aqui. Além, é claro, de fazer essa troca cultural também, que também é bastante importante. Extremamente importante, eu considero que é uma das maiores trocas que os alunos têm, é a troca cultural. Sim. Né? Eles estão se dando conta disso hoje. Né? Eles estão dizendo, poxa, esse intercâmbio cultural, nós não íamos ter condição de aprender isso nos livros.
Exato. Isso é só a vivência. Então, eu sou um entusiasta disso porque eu também participei disso, né? Claro. Morei 6 anos fora, né? Então, eu vejo que isso é uma riqueza, assim, que não tem preço. Exatamente, não há preço que Então, pague. eu fomento isso em todos os jovens que procurem, de todas as maneiras, encontrar um meio de fazer esse intercâmbio, assim, internacional. Exatamente. E, professor, antes da gente finalizar o programa, que já estamos conversando, poderíamos conversar muito mais tempo, né? Sim, por mim, Exatamente. seria um grande prazer. Qual seria a importância que o senhor vê hoje dessa parceria, principalmente da Unicruz com a UDESC, principalmente para os acadêmicos? A gente sabe que os pesquisadores, com certeza, é uma troca de experiências, de realidades, né? Mas para os acadêmicos que ainda estão em formação, estão crescendo, né, profissional, como é que o senhor vê essa parceria? Eu vejo da mesma forma que um intercâmbio internacional, o intercâmbio interinstitucional, mesmo dentro do nosso país, é algo enriquecedor, porque é natural que uma universidade tenha um determinado comportamento. Então, a Unicruz tem a sua peculiaridade, a UDESC tem a peculiaridade. Né? Então, para nós que viemos aqui, a gente fica maravilhado com essa estrutura física que vocês têm, né? Com a disponibilidade. Nós somos mais reduzidos, a gente é oprimido, a nossa área é tão pequena. Aqui vocês têm esse trabalho de extensão que é muito grande, que é efetivo, que leva a possibilidade para a comunidade, né? Claro. E lá nós fazemos alguma coisa também, mas é no sentido... Em menor escala, digamos assim. A comunidade vem até a nossa clínica, nós temos uma clínica-escola que atende uma parte da comunidade também. Mas aqui é uma extensão diferenciada, onde os acadêmicos vão no local, né? Nós fazemos, as pessoas vêm até a nossa universidade. E para os acadêmicos daqui, eu vejo assim, nós temos laboratórios diferentes dos que vocês possuem. Então, eu vejo que é um crescimento, um agregar valores de ambos os lados. Com certeza, um acadêmico pode sair muito mais preparado fazendo essas trocas de experiências. E lá nós temos o curso de Ciência do Movimento Humano, que vocês ainda não possuem aqui, né? Uma pós-graduação na fisioterapia. Nós temos também um programa de mestrado em fisioterapia. Eu não atuo nesse programa, porque eu não sou fisioterapeuta. E o programa tem as suas peculiaridades, então para trabalhar, para atuar naquele programa é necessário ser fisioterapeuta, né? Mas tem todas essas possibilidades para o aluno da Unicruz. Exatamente. E é possível também uma formação em engenharia trabalhar na área da saúde também, né? Sim, perfeitamente possível. Nos países de primeiro mundo isso é bastante comum, né? Então são outros olhares também. Bom, professor Noé, gostaria muito de agradecer sua participação aqui no Amostra Grátis. Como falei anteriormente, poderíamos ficar a tarde inteira, o dia inteiro conversando aqui, mas infelizmente nosso programa tem um certo tempo e a gente tem que finalizar. O que é uma pena. Exatamente. Então, mais uma vez... Foi um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá certo, então. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Bom, pessoal de casa, eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um assunto diferente e inédito aqui no Amostra Grátis. Tchau, tchau!